O tema do mar ele é especialmente caro a mim. Eu acabei de publicar um artigo que é basicamente o que você falou aqui, só acho que eu publiquei antes, senão seria plágio, que chama Reconstruindo a Confiança entre o Fisco e o Contribuinte. Eu acho que os desafios da tributação no século XXI só são superáveis com confiança. Criação de espaço de consenso e com o fim, quanto antes, dessa relação litigiosa de inimizade latente que existe hoje, como regra geral, entre o contribuinte e o fisco. Então, eu acho que ou a gente caminha nessa direção, ou nós seremos completamente soterrados pelos problemas do século XXI, porque por mais que, como você disse, o direito ele corra atrás das mudanças nas relações sociais, no século XX essa corrida ela tinha um delta muito mais extenso do que hoje, porque hoje as mudanças são instantâneas. Então, é absolutamente impossível que a gente consiga ir adiante sem superar essa relação de inimizade, de desconfiança absoluta, de você é um sonegador, você é um cobrador ilegítimo. Esse tipo de relação, eu estou absolutamente seguro de que não vai levar a gente ao desenvolvimento de uma relação de segurança jurídica no direito tributário. Mas o meu tema não tem nada a ver com isso, ou talvez tenha de alguma maneira. O meu tema é estabelecimento permanente, e especificamente estabelecimento permanente na jurisprudência do CARF. Eu não resisti deixar de iniciar a apresentação tentando contextualizar o que é um estabelecimento permanente e de onde veio o conceito de estabelecimento permanente. Porque, na verdade, o estabelecimento permanente é um conceito muito típico de tributação internacional. Conceito que se desenvolveu no século XIX nos Estados germânicos, principalmente na Prússia. A Prússia teve um papel fundamental no desenvolvimento da noção de estabelecimento permanente. E sendo um conceito que se desenvolve no século XIX, no nascedouro da tributação internacional, a tributação internacional começa a desenvolver no século XIX, principalmente do meio para o fim do século XIX, quando começam a ser celebrados os primeiros tratados internacionais tributários, e que se localiza no século XIX por uma razão muito simples. No final do século XIX, o imposto de renda efetivamente começa a ser criado e popularizado. O imposto de renda se consolida no início do século XX. E sem imposto de renda, basicamente, não tem tributação internacional. Existe uma inter-relação umbilical entre tributação internacional e tributação da renda. Então, no final do século XIX, o imposto de renda começa a se popularizar. Em 1891, a Prússia cria o seu imposto de renda, os estados germânicos criam o seu imposto de renda. Naturalmente, quando diversos países começam a ter imposto de renda, o problema da dupla tributação começa a surgir, e ali, conceitos muito fundamentais à tributação internacional foram desenvolvidos. Um deles, o estabelecimento permanente. A gente tem que entender, então, o contexto em que o conceito de estabelecimento permanente foi desenvolvido. O conceito de estabelecimento foi desenvolvido e transportado para a tributação internacional no contexto econômico da segunda Revolução Industrial. A característica essencial das relações econômicas na segunda Revolução Industrial era a imobilidade. A gente tinha imobilidade de fatores de produção, imobilidade de pessoas, ou seja, é exatamente a antítese do que nós temos hoje. Então, a ideia do estabelecimento permanente, ela surge em um contexto em que as atividades econômicas não eram móveis, e que se eu quisesse explorar de alguma maneira o mercado de um outro país, eu teria que me locomover e me instalar lá, porque não era possível eu explorar, eu atuar economicamente em um outro território à distância. Era uma época, um período histórico de atividades econômicas imóveis, intransponíveis. Nesse contexto é que na década de 20, já do século 20, ali a partir de 1921, começam os trabalhos dentro da Liga das Nações para desenvolver o primeiro modelo de tratado internacional. E foram esses quatro professores, o professor Bruns da Holanda, o senador Einaudi da Itália,
o Sir Isaiah Stamp da Inglaterra e o professor Seligman dos Estados Unidos, que foram inicialmente comissionados, pela Sociedade das Nações, a desenvolver os critérios de tributação internacional. Os critérios de tributação internacional que nós usamos hoje tiveram seu nascedouro na década de 20 do século passado, ou seja, estão prestes a completar 100 anos. E foram critérios desenvolvidos nesse ambiente econômico de imobilidade. E por isso que a tônica hoje, da tributação internacional é uma tônica de incompreensão, de incompatibilidade. Porque nós usamos hoje no século XXI, que é marcado pela mobilidade dos fatores de produção, das empresas, das pessoas, nós usamos critérios que foram desenvolvidos na economia da imobilidade, na economia da localização territorial das atividades econômicas. Então, o estabelecimento permanente, quando foi discutido por esses sujeitos lá, quase um século atrás, a ideia do estabelecimento permanente era essa, ou seja, se uma empresa pretende atuar, se uma empresa alemã pretende atuar na França, antes de investir e deslocar para a França, e estabelecer na França uma presença física completa, uma subsidiária, faz sentido que ela tenha lá um estabelecimento permanente para testar aquele mercado, para ver se então ela vai e se efetivamente se estabelece naquele território. O estabelecimento permanente, então, ele foi criado como um critério de alocação de competência tributária, tendo essa premissa de que ele seria meio que um teste da atuação da empresa naquele território. Uma outra questão que é muito importante quando a gente discute tributação internacional, e eu vejo que as pessoas não percebem isso, e que hoje talvez seja mais acentuado do que nunca. A gente pensa, mas para que serve um tratado internacional? Para evitar tributação, é para transparência. Não é nada disso. Função essencial de um tratado internacional tributário é rateio de receita. Tratado internacional tributário são dois estados, um negociando com o outro, até onde vai o seu poder de tributar. Então, na essência, é um rateio de receita. E por isso que a gente tem que ficar muito atento, quando se mudam esses critérios, porque a mudança dos critérios muda a alocação de receitas entre os países. Lá atrás, desde a década de 20, se instituiu, eu faço referência aqui ao livro do professor Aviona, que gosta muito dessa expressão do International Tax Regime, ou regime fiscal internacional, ou seja, o que esses sujeitos estavam reunidos no século passado para fazer? Para definir critérios de rateio de receita. Ou seja, qual é a pergunta de ouro da tributação internacional? É que Estado tem que tributar o quê e até quando? Então, quando você tem fatos econômicos que se vinculam a mais de um país, a grande questão a premissa é que não podem todos eles tributar ao mesmo tempo. Se não podem todos eles tributar ao mesmo tempo, qual é o critério que diz quem pode tributar o quê? Essa é a pergunta de ouro da tributação internacional. Como que você aloca a competência tributária entre os países? Quando surge o conceito de estabelecimento permanente, já vinha se desenhando internacionalmente, dentro desses critérios de alocação de competência tributária entre os países, uma preferência pelo critério de tributação na residência. Ou seja, aloca-se a competência tributária ao país de residência do agente daquela atividade econômica. Esse critério, há décadas, nós percebemos que é um critério péssimo para países em desenvolvimento. É um critério péssimo para países em desenvolvimento. Por quê? Porque nós somos importadores líquidos de capital, nós somos exportadores de capital. As pessoas vêm aqui ganhar dinheiro muito mais do que as nossas pessoas vão lá fora e ganham dinheiro. Se nós somos importadores líquidos de capital, o critério que nos interessa tributar é a tributação na fonte, não é a tributação na residência. Mas todo o sistema de tributação internacional, que depois se convencionou a chamar de regime fiscal internacional, ele foi estruturado em cima da tributação na residência, que é péssima para nós. No caso do Brasil, a nossa política fiscal internacional nos protegeu um pouco desse regime que se estabeleceu ali inicialmente na Liga das Nações e depois dentro do OCDE. Mas de toda maneira a gente tem que entender o estabelecimento permanente nesse contexto, porque o regime fiscal internacional tem duas premissas principais.
Uma é que rendas passivas se tributam na residência. Rendas passivas, ou seja, royalties, juros, dividendos, deveriam ser tributados principalmente pelo país de residência do agente econômico. E aí, de outro lado, que rendas ativas deveriam ser tributadas na fonte, mas desde que haja um estabelecimento permanente. Então, pela lógica do sistema de tributação internacional, sempre que eu tenho uma atividade empresarial, o país de fonte da atividade, o país onde o dinheiro está sendo ganho, só teria competência para tributar se ali tivesse localizado um estabelecimento permanente. E daí a relevância do conceito, porque ele acaba sendo tratado como um critério de alocação de poder tributário para o país de fonte do rendimento. Eu tenho sustentado já há algum tempo que um país em desenvolvimento jamais deveria incluir uma regra dessa no seu tratado. Que é uma limitação absolutamente anacrônica do seu poder de tributar, não faz nenhum sentido ter isso no tratado. Mas, ao longo dos anos, os países em desenvolvimento, a gente conversava aqui com o Guilherme, que o Brasil ainda tem efetivamente uma política fiscal internacional razoavelmente sólida e que protege a gente de alguns desses arroubos do regime fiscal internacional que a gente está vendo hoje na América do Sul, principalmente diante desse assanhamento de entrada na OCDE. É uma conversão absoluta e imediata, muitas vezes contra os próprios interesses nacionais. Eu estava agora em São Paulo com a Natália Quimontes da Colômbia, ela falou assim, olha, pós-entrada na OCDE, o sistema está sendo todo alterado para adotar tudo que a OCDE diz, inclusive em sentido contrário ao que seria o interesse nacional colombiano. E ontem você dizia que na Argentina, que é uma aspirante séria a ser a próxima, a mesma coisa acontecendo, tudo alterando quando faz sentido, quando não faz sentido. Aí o Brasil vem sendo, espero que continue sendo, um agente de contenção dessa política internacional, desse sistema tributário internacional. Mas tem que entender, então, o que é o estabelecimento permanente. O estabelecimento permanente ele foi pensado como um elemento de conexão para atribuir competência ao país onde a atividade está sendo realizada. É um conceito que hoje a economia digital destruiu. Porque, veja, ele foi construído lá atrás, quando uma empresa francesa está no Brasil, o cara tinha que botar uma fábrica aqui. Agora, hoje em dia, com a intangibilização da economia, com a servicialização da economia, o conceito de estabelecimento permanente, ele ruiu. Hoje em dia a gente tem dificuldade de aceitar isso. A União Europeia vem tentando aos trancos e barrancos dizer que não acabou esse conceito de estabelecimento permanente. Bom, então, o que é o estabelecimento permanente? A gente tem um conceito que é a regra geral no tratado, ou seja, um estabelecimento permanente é uma unidade fixa através do qual a empresa exerce a sua atividade empresarial. Então, se a gente pega o artigo 5º da Convenção Modelo da OCDE, a Convenção Modelo da ONU, a gente vai encontrar essa regra geral, ou seja, é uma unidade fixa de negócio através da qual eu realizo a minha atividade. No Brasil, a gente não tem uma regra, uma lei, um dispositivo normativo geral sobre estabelecimentos permanentes. O que a gente tem é na lei da Copa uma regra explícita dizendo que aquelas entidades que participavam do evento não seriam consideradas como tendo um estabelecimento permanente no Brasil. A regra é absolutamente desnecessária. Na regulamentação, que a gente falou tanto de transparência, na regulação do Country by Country Reports também acaba fazendo alguma referência, mas porque basicamente a gente importou a regulamentação da ação 13. Então, o que nós temos no Brasil são algumas regras específicas no regulamento do imposto de renda que são próximas ao que a gente encontra nos tratados. E basicamente a gente está falando de três. A gente está falando da tributação de filiais. Então, quando a gente pega o artigo 5º dos tratados, uma filial de uma empresa estrangeira é um estabelecimento permanente. E a filial de uma empresa estrangeira, de acordo com o artigo 147, é equiparada à pessoa jurídica para fins brasileiros. Então, de uma certa maneira, existe uma aproximação. E depois, a gente tem regras de comissão mercantil e representação que são muito próximos do que a gente chama de estabelecimento permanente subjetivo ou pessoal na tributação internacional, ou seja, essa tributação de agentes. Mas essas regras de comissão e de representação, eu ousaria dizer que nunca foram aplicadas.
A regra de representação está no artigo 539 do regulamento, que primeiro é um Frankenstein, ele é uma fusão de diversos dispositivos da década de 50, então ele em si é um negócio esquisito, e a gente não tem histórico de aplicação dessas regras, nem das regras de comissão mercantil, nem das regras de representação comercial. Tá? Eu não conheço nenhum caso em que tenha sido discutido. O que nós temos são algumas soluções de consulta, mesmo soluções de consulta escassíssimas. A gente tem essa de 2013, que ainda é uma solução de consulta regional, não é a solução de consulta da COSIT, em que, basicamente, o sujeito foi lá, perguntou sobre o artigo 539 e recebeu uma resposta sobre o 539. Mas não existe nenhuma tradição da Receita Federal em aplicar esses dispositivos de comissão mercantil e de representação comercial. Da mesma maneira que não existe nenhuma tradição da Receita Federal em aplicar o artigo 5º dos tratados de forma independente. E existem diversas explicações para isso. Uma delas, eu acho que até o Roberto comentou mais cedo, a altíssima tributação que nós temos na importação de serviços. A importação de serviços, dependendo do cálculo, ela vai ter uma carga tributária na casa de 50%. Não tem nenhuma indução para que a Receita Federal se preocupe em identificar estabelecimento permanente, alocar lucro para estabelecimento permanente. Então, o que a gente tem no Brasil não temos nenhuma tradição em aplicar o conceito de estabelecimento permanente, e nesse aspecto, de alguma maneira, vamos bem, porque como a gente viu antes, o conceito de estabelecimento permanente, ele realmente é contrário aos interesses de política fiscal do país. O único problema, e isso eu tenho sido crítico, a minha posição é não assine o tratado, ou seja, não assine um tratado com o artigo 7º, não assine um tratado com o artigo 5º. Tem uma regra diferente. Agora, quando você assina o tratado, seja a regra boa para você, seja a regra ruim para você, temos que aplicá-la, que passa a ser o direito positivo vigente. Bom, agora a gente chega no próximo do que é efetivamente o tema proposto, que é como o CARF está lidando com essa discussão de estabelecimento permanente. Vocês poderiam dizer, por que eu vou discutir isso? Você acabou de dizer que a gente não aplica, que é inútil, que a Receita nunca aplicou, até porque gastou o nosso tempo aqui, mostrou as fotos antigas. Mas não, o que acontece? Uma das discussões mais tradicionais em tributação internacional no Brasil é a discussão envolvendo a aplicação do artigo 7º, de lucros das empresas, a remessa para o exterior de serviços técnicos. Então, o artigo 7º, ele diz que a atividade realizada diretamente por uma empresa estrangeira no Brasil, ela só vai ser tributada no país estrangeiro, ou seja, a atividade de uma empresa francesa no Brasil, ela só é tributada na França, a não ser que a empresa francesa tenha um estabelecimento permanente por aqui. Essa discussão, ela se inicia no final da década de 90, começam umas soluções de consulta da Receita Federal, umas dizendo que tinha que tributar, outras dizendo que não tinha que tributar. Quando foi em 2000, saiu o ato declaratório número 1, que gerou uma polêmica monumental. Nesse ato declaratório, a Receita Federal fez uma opção de aplicação do artigo de outros rendimentos, que foi muito criticado, duramente criticado por mais de uma década. A questão se judicializou. Em 2012, o STJ julgou o assunto pela primeira vez no caso Copesul. Em 2013, a Fazenda muda de posição. Em dezembro de 2013, vem esse parecer da PGFN atendendo uma provocação da Finlândia, que chegou à COSIT, que provocou a Procuradoria. A Procuradoria diz: é verdade, estivemos errados esse tempo todo, aplica o artigo 7º, salvo quando houver regra em protocolo. Em 2014, a gente tem o ato declaratório interpretativo número 5, que revoga o ADN número 1 e traz a nova interpretação brasileira. E em 2015, a gente tem o caso Iberdrola, no STJ, que julga a matéria também, agora o tratado com a Espanha. Então, a gente hoje tem decisões ali nas duas turmas do STJ, em sentido contrário ao que havia sido decidido na declaratória número 1. As decisões do STJ não tangenciam os argumentos do parecer de 2013, nem do declaratório interpretativo de 2014. Então, por mais que tenhamos decisões das duas turmas, eventualmente é possível que o STJ mude de posição, porque a argumentação da Fazenda nesses dois casos foram julgados era muito fraca,
muito fraco, demonstrava realmente um conhecimento muito pobre do direito tributário internacional, e eventualmente pode ser que se reagrupem, né? Embora a gente saiba que historicamente é muito difícil você pegar um tribunal que tem as suas duas turmas com uma posição consolidada e convencer ele de que, poxa, veja, quando eu vim aqui da outra vez a minha argumentação estava ruim, a argumentação melhorou, porque não mudou, né? Os tratados não mudaram, né? O que mudou foi a argumentação da Fazenda em cima dos tratados. E esse tema é que acaba exacerbando a importância da discussão do estabelecimento permanente. Por quê? Tanto no parecer de 2013 quanto na DI 5, se reconheceu que existem hoje 5 tratados no Brasil em que a remessa, né, de serviços técnicos do exterior é possível independentemente de qualquer questionamento judicial. Nós estamos falando de Áustria, Finlândia, França, Japão e Suécia. Temos esses 5 tratados que não tem regra equiparando o serviço técnico a royalties, que, portanto, a própria COSIT vem reconhecendo em soluções de consulta vinculantes que, em relação a esses países, o pagamento é feito sem retenção de imposto de renda. Ora, sem retenção de imposto de renda, desde que não haja um estabelecimento permanente no Brasil. Então, se tornou relevante discutir se existe ou não um estabelecimento permanente no Brasil, principalmente nesses casos, porque, vejam, tenho um dos fiscais aguerridos aqui, né, buscando ali a arrecadação, como estava no PowerPoint. Então ele chega lá e fala assim, pô, tem essas remessas todas para a França, não pagou imposto de renda na fonte. Aí o sujeito mostra a solução de consulta da COSIT 153 de 2015, em que a COSIT reconhece que pagamentos para a França não tem R-fonte. Aí ele fala, mas peraí, mas não tem R-fonte se não tem estabelecimento permanente. E a cabeça dele começa a maquinar para definir se existe ou não um estabelecimento permanente no Brasil. E esse é o nosso dilema hoje. Nós temos esses 2 casos que chegaram no CAF, que são exatamente casos envolvendo o tratado com a França, não por um acaso, envolvendo o tratado com a França, porque o tratado com a França é esse que permite a remessa sem pagamento de imposto de renda, e nos 2 casos houve uma deturpação do conceito de estabelecimento permanente desde o início, desde a autuação fiscal, e na decisão do CAF. Um dos casos tangenciava a discussão do Roberto, que era o cost sharing. Então havia uma estrutura de cost sharing que é absolutamente natural, inerente a qualquer grupo multinacional. Existia a estrutura de cost sharing e na decisão se chegou à conclusão de que a existência do contrato de cost sharing indicava uma presença da empresa estrangeira no Brasil, porque já que ela tinha custos, né, de financeiros e de RH e legais, sinal que ela estava aqui, que isso era um estabelecimento permanente. Isso para quem estuda o assunto, isso é uma violência, né? Você se sente basicamente violado, é um tapa no bumbum esse negócio. É uma coisa assim. A outra decisão, ela foi uma decisão envolvendo a discussão que a gente tem já de longa data no Rio de Janeiro, sobre a estrutura, né, de contratação do afretamento de embarcações e prestações de serviços no setor de petróleo e gás, que a Receita vem atuando de diversas frentes, e uma frente foi essa. Mas peraí, mas se tem prestação de serviço e tem afretamento, tem estabelecimento permanente no Brasil, então vamos tributar também. Então, uma coisa que a gente acho que tem algumas coisas que a gente tem que ficar claro, que essas decisões são todas de 2016, elas todas tiveram um mesmo relator que não está mais lá. Então, quando começaram a sair essas decisões, a gente tem uma mídia, né, que cria uns fatos em cima, né? E vejam, CAF nada, foi uma mesma turma, com um mesmo relator que estava numa missão individual de defender essa tese. Ou seja, não existe, até porque hoje, vamos e venhamos, a posição do CAF é a posição da Câmara Superior. Se não tem a posição da Câmara Superior, não tem posição do CAF. A não ser que não tenha divergência, todo mundo decide igual, não tem posição do CAF. E se você tiver uma roubo, né, na turma, como a gente tem de vez em quando, decidido contrário, a Câmara Superior decide em questão de tempo até ser reformada. Então é difícil de falar que essas decisões são uma posição do CAF. Agora, uma coisa que é importante de ter em mente o estabelecimento, porque a gente responde muito à consulta de estrangeiro, né? Como o conceito de estabelecimento permanente é muito relevante lá fora, toda empresa estrangeira quer saber, qualquer coisa que ela movimenta aqui, o sujeito pega, mas isso é um estabelecimento permanente,
a gente fica meio assim, né? A gente já sabe que a resposta é não, tem mesmo que estar discutindo isso com o cliente. Ela me fez uma pergunta que a preocupação dela era tão estapafúrdia que eu voltei e falei assim, cara, mas é essa a mesma dúvida? Eu não estou entendendo a pergunta, porque isso não tem risco nenhum. Ela, não é essa a dúvida? Não, tudo bem, a gente tem que ganhar dinheiro, né? Estou aqui para isso. Me pergunta, eu ponho no papel, te responde. Mas eles têm uma preocupação muito neurótica com o negócio do estabelecimento permanente. E aí, quando começaram a sair essas decisões, a gente fala, cara, esquece esse negócio, não é importante no Brasil. Porque não, mas tem as decisões do CARF, mas é um negócio importante que a gente tem na cabeça. Essas decisões do CARF são decisões que estão sendo instrumentalizadas num contexto específico da discussão sobre tributação de serviço técnico. Essas decisões elas não têm nenhum efeito sobre o agir ordinário da Receita Federal. Ou seja, a Receita Federal continua na sua tributação de fonte, que é o que faz muito mais sentido em termos operacionais do que isso. Agora, quando você faz isso aqui, tem um aspecto que tanto a autoridade autuante quanto o CARF não percebem, é que pelo tratado, se eu reconheço um estabelecimento permanente, eu tenho regras no artigo 7º de como eu aloco o lucro ao estabelecimento permanente. Tributar o estabelecimento permanente não é meter 15% de fonte. Tributar o estabelecimento permanente é seguir as regras do artigo 7º e calcular uma espécie de lucro real do estabelecimento permanente, que pelo tratado vai inclusive levar em consideração custos que estão fora do Brasil e que são inerentes àquela receita que foi aqui gerada. Então, brincar de estabelecimento permanente não pode ser só como um argumento de defesa nesses casos que envolvem a discussão do artigo 7º. Então, e chegando já aos comentários finais, eu acho que é esse que é importante. O tema do estabelecimento permanente ele é extremamente relevante da perspectiva de política fiscal internacional. Não é um critério interessante para nós, sempre disse isso, é um critério péssimo para nós. Como o artigo 7º em si inteiro não é um bom critério de divisão de competência tributária da perspectiva de um país em desenvolvimento. O Brasil, ele historicamente, ele tem uma política de esvaziamento do artigo 7º, como outras nações em desenvolvimento têm também, mas talvez nenhuma tão bem sucedida quanto o Brasil. Então o Brasil ele já tira do artigo 7º tudo que é possível. Se a gente pegar os nossos últimos tratados com a Suíça e com a Singapura, e com Singapura, já incorporamos o dispositivo, o artigo novo da Convenção Modelo da ONU de tributação de serviços técnicos, ou seja, mostrando que efetivamente eles têm essa tendência, mas, por enquanto, essas decisões do CARF elas estão longe de mostrar qualquer tendência, estão muito mais como arroubos pontuais, identificáveis em um conselheiro, e não me parece que essas decisões venham a se proliferar no futuro. Porém, se continuarmos tendo que lidar com elas, realmente vamos ter que entrar numa discussão mais profunda sobre o que é estabelecimento permanente. Que não pode, como aconteceu em algumas dessas decisões, a gente acabar manipulando o conceito com a finalidade exclusiva de tentar manter um auto de infração. Mais uma vez, Alexandre, obrigado pelo convite, obrigado pela atenção de vocês, estamos aí à disposição. Muito obrigado.